Salmo 122, e joie é uma palavra interessante, né? Dá para lembrar mais ou menos do inglês, do joy, né? E é o mesmo significado. Joie é alegria. Maison parece com mansão, né? Mas um pouco mais simples. Maison é casa, né? Imagino que possa ser mansão também, né? Acho que a Anne já está por aí, ela deve saber melhor. Anne, maison também pode ser mansão? Ou só casa mesmo, casa mais Não, simples? só Ou casa. mansão é outra palavra? Só casa mesmo, Mansão né? é vila. Vila, vila, avec dois L. Vila, Dois L's, aham, vila. olha só, não é nem vilagem, né? Vila Não, mesmo. é vila. Então é a alegria na casa de Deus, né? O Salmo conhecido, Salmo 122, né? Você já falou ele muito, talvez não soubesse a numeração, mas o Salmo 122 é aquele alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que inclusive é um textozinho que a gente vai passar por ele daqui a pouco. Então, mette la lumière, la joie d'être dans le temple, la maison de Dieu. Esse salmo traz a luz, né? Mette la lumière, a alegria de estar no templo, na casa de Deus. Elle souligne également la quête. Quête é a busca, né? A busca de la paix à Jérusalem, da paz em Jerusalém, como une leçon pratique pour rechercher l'harmonie entre nous. Então, a lição prática de nós estarmos perseguindo essa harmonia entre as pessoas, né? Essa paz em Jerusalém também é uma paz para nós hoje, enfim, uma mensagem mais contemporânea. Ces psaumes mettent en avant la recherche de la paix et la joie des adorateurs dans la maison de Dieu. Então, é a ideia aqui da busca da paz e da alegria entre os adoradores, né? O contexto de adoração a Deus. A gente está feliz por estar na casa de Deus. Não é Je isso? peux dire quelque chose? Fala. Oui, oui, certainement. Je voulais que vous fassiez attention à une construction. Eu gostaria que Uhum. vocês prestassem atenção em duas construções aqui. Point 1, no primeiro pontinho aí. Na segunda linha tem mais en lumière. E lá no terceiro pontinho tem na primeira linha mais en avant. Esse mais aí é do verbo mettre, por colocar, né? E são estruturas muito usadas no francês. Vamos lá. Essa expressão mettre en, par exemple, la mise en scène, la mise en place. Vocês já ouviram? Isso a gente usa aqui no português. Já ouviram mise en place? E a Sim. mise en place é o ato da gente colocar as coisas preparar a mesa, né? Cada coisinha no devido lugar, para quem é da gastronomia. Colocar cada coisa, preparar antes de fazer a receita, eu ponho xícara de tanto, tudo, tipo, as coisinhas no seu devido lugar. Se preparar para tal coisa, isso é mise en place. E aí tem la mise en question. E lá la mise en évidence, que é a mesma coisa que mise en lumière, mise en avant. Gostaria que vocês fizessem atenção a essa estrutura e guardassem, porque ela é muito comum na língua. Tem até em prova de concurso. Vários concursos que eu fiz em francês já caíram. Já caiu essa estrutura. Então, com a diferença de mise, mettre en avant, mise en place e mise en évidence. Então, é algo muito usado na língua. E aí, eu gostaria só que vocês cuidassem com ela. Mise en lumière. Mise é porque não estou usando o verbo, eu estou usando o substantivo. Vou pegar isso aqui. Mettre en lumière. Depois eu ponho aqui na tela para vocês. E mettre en avant. Então, são estruturas que destacam muito. Quando a gente usa essa estrutura, quando a gente quiser destacar a fala e muda a palavrinha que tem depois do en. Tá? É muito comum na língua. Eu gostaria que vocês guardassem essa estrutura aí, quando vocês a vissem novamente. É bien. Vai ter muito mé por aí, já fica ligado, né? É, na sequência aqui é a experiência no templo, né? L'expérience du temple. La joie à la maison de Dieu, que é essa coisa da alegria de estar na casa de Deus. L'expérience de la joie dans les lieux saints, no lugar santo, né? Lieu saint. É o cœur du psaume 122. É o Vocês coração, o lembram que cerne, o núcleo. é, Cœur. quem é que Esse lembra aí da negocinho aqui é expressão que a interessante gente nesse o que a OR gente junto estudou aí. aí, do que tem cœur, que tem essa palavrinha aí? O que a gente aprendeu uns dias atrás, quem estava?
Tem A uma expressão, estrutura. né? Ah, lá, Jandir, eu vi que se você tirou aí, É, ele abriu desmutou para aí, falar. Eu vi, tá? ele quer falar. Pode falar. Tem a expressão que a gente viu, que tem essa palavra aqui, ó. O texto para memorizar? Tem no texto para memorizar? Ah, isso, Não, isso, isso é mesmo. isso. Que é É. apprendre par cœur, né? Ah, É par cœur, Parker. Par cœur, que é o decorar. Aí eu expliquei. De cor, em francês, é de cœur. Então, cada coração, cada pedacinho da palavra, do que tem a ser aprendido. Então, cœur. Lembrar desse som também. É, para fora. Cœur. Ô, Anne, tem algum nome específico para esse O junto com E aí, Tem emendado? o Ou é só nome um. dessa letra, é uma letra, que é uma Ah, vogal, né? olha aí. Eu sempre É, esqueço. Daqui a pouco eu pego aqui e falo para você. não é nem Inclusive, O nem E, é um negócio ó, tem diferente, uma né? expressão que a gente usa que é le dans le haut. A gente usa essa expressão. Le, que é a vogal E, que é a vogal E, né? Em São Paulo a gente fala E, né? Meu pai é de São Paulo, então E, não fala E. É, Então, E, que é essa vogal, dentro do O. Então, é le dans le haut. Le dans le haut. Tem essa expressão que a gente usa muito, só que ela tem um nome técnico também. Depois eu falo para você. uhum, Então, a gente pode falar le dans l'eau, uhum. o nome Très dessa bien. vogal. Et en continuation, numéro 2, la quête de la paix à Jérusalem, que é a busca da paz em Jerusalém. E assim, já no tempo antigo se falava disso e meio que até hoje ainda estão buscando a paz lá, né? Mas aqui agora a gente traz para o campo espiritual também o aspecto da gente buscar essa paz e essa harmonia com quem está ao nosso redor e nesse contexto da adoração realizada no templo, que é o tema principal aqui, né? Rechercher la paix pour la ville de Dieu est une leçon pratique, esse que é o ponto, né? E se buscar a paz na casa de Deus, na cidade de Deus, na ville de Dieu, é uma lição prática apelando à fraternidade e harmonia. Então é um apelo à la fraternité et à l'harmonie entre nós mesmos, né? La Roma, eu beatitude, queria até falar sim, sobre essa voltar. questão, é mais desse lado espiritual mesmo. É, Sim. a palavra escolhida ali, né? É importante os pontos que o Romeu acabou de passar para a gente. Essa questão o estar no templo gera experiência, né? É Uhum, interessante esse título, a experiência do templo. Então, que a exatamente. gente tem essa coisa também de, não vou na igreja, não, não, mas não precisa ir na igreja, essa coisa que a gente tem muito, né? Eu assisto em casa E mesmo, eu vejo pelo YouTube, não. né? Aí depois da pandemia isso ficou mais forte ainda, né? O que tem o seu lado muito positivo, mas tem a questão da gente entender o que o Roma trouxe aqui para a gente. A busca da paz, a lição prática, o lugar santo, da fraternité, a harmonia. Aprender essas coisas é com a experiência, é com experiência. E onde Deus Uhum. nos mostra que temos que ter essa experiência no templo, ainda que o templo seja, né, que nós somos o templo, ainda que tudo isso seja verdade também, a gente está falando desse aqui até o momento. Então, é uma Uhum. experiência necessária. E sem essa experiência, tem umas coisinhas aí que podem faltar na vida, né? Isso mesmo. Bem isso. E o legal é que também é o campo semântico, né? As palavrinhas que a gente vai aprendendo. Experiência é fácil, né? Só tem essa pronúncia diferente em francês, mas é o mesmo experience do inglês, né? Só A lembrado pra gente do fraternité, que é nariz muito entupido, né? famoso, muito Que a gente conhecido. viu. É M ou é É, M? ó, L'expérience exatamente. du temps. Experience, oui. Harmonie. E agora, beatitude. Essa beatitude é tipo bênção, mas no sentido ali mais próximo das bem-aventuranças, né? Lá de Mateus 5 e tal. La beatitude des adorateurs. Então, as bênçãos que a gente tem ao sermos adoradores, né? A primeira, o primeiro item, harmonie spirituelle. L'adorateur ressent la proximité spirituelle avec Dieu dans la maison qui suscite la béatitude. Então, a ideia de sentir essa proximidade espiritual com Deus e tal, né? Buscando essa bênção. E la doxième, o segundo, la convivialité fraternelle,
que é o que a gente se tem ao estarmos na igreja. Você ficar em casa vendo no YouTube, você não tem convivência com ninguém, né? Então, essa convivência fraternal com as pessoas na comunidade ali da igreja. La Maison de Dieu encourage la convivialité entre adorateurs, favorise la paix et l'harmonie. Então, a ideia da harmonia entre as próprias pessoas ali participando do culto, né? A busca da paz, la quête de la paix. Então, a mensagem de paz, né? A mensagem de paix. Le psaume encourage la recherche active de la paix, appelant à l'unité et à la bienveillance. Notem que vocês viram que o quieta, que o Romeu tá toda hora, quieta, quieta, quieta. Vocês não pararam para falar, nossa, mas olha o circunflexo ali, na quieta. Que em francês, em português é o som de E, não é? Aquele som ali, de Seria circunflexo. quete, né? Para quem não sabe, circunflexo é o chapéuzinho, o famoso chapéuzinho. É, tem som de E, né? E no francês é super aberto. O acento no francês esse acento, aí fica quieto, quieto, quieto. E aí ele vai ler essa mensagem do PI. Ah, não, você falou, bienveillance, né? Tem a Isso. unité, que ele grifou ali, né? Tá grifado. Unité. O que para a gente e a gente já falou sobre isso, o que para a gente em francês é E. Ele tá unité, unité, não é unité, é unité. E o que para a gente é lá em cima, lá que a gente falaria um E fechado, em francês é aberto, então o contrário, é quieto, você sabe. E aí fala dessa Sim, palavrinha, bienveillance? isso é bienveillance, que é cordialidade, né? Gentileza, né? Mas tem esse detalhe dos dois L's também. Essa pronúncia também é interessante e diferente, né? Que a gente tende a olhar assim e pensar que é bienveillance, né? Mas é bienveillance. Esses dois É o L's aí também é ia. diferente, né? Eu costumo falar bem assim, lembra daquele, como é aquele cara que faz assim, ó, pegadinha do malandro, sabe? Não tem? Ele não fala yeah, yeah, ele não Yeah. fala isso. É o mesmo som, yeah, yeah. Não é yeah aberto, mas é o som sem a Uhum. vogal. Yeah, yeah. É esse som. Lembra do. É Sérgio Malandro o nome dele? Ai, Sérgio malandro. Malandro, lembrem dele. Quando Bienveillance. ele tem dois L's, tem exceção e tal, mas né, grande parte é assim. Ia, então, bienveillance. Aí lembra do Sérgio Malandro. Uhum. E aí, mas você falou de um verbo, Romulo, na nossa última aula, que é o verbo É. veiller. Ou foi na escola Veiller. sabatina? Eu acho que foi na escola sabatina. Eu acho que foi. De velar, Veiller, cuidar, né? velar, cuidar, zelar. Isso. E vem muito disso aí. Bienveillance é ter um zelo especial, sabe? É zelo, Uhum. né? O zelo já é especial, por isso que o cuidar, quando é mais, a gente usa zelo em português. Então, bienveillance é isso. É como se a gente... Veiller é zelar, é olhar, estar o tempo todo atento a, né? Então, de forma de que protege mesmo, que cuida. Então, a bienveillance geralmente é utilizada na língua francesa no que diz respeito aos outros. Quando é conosco, é específico, fala bienveillance sur nous-mêmes, sobre nós mesmos, aí é especificado. Mas quando em francês a gente usa bienveillance, entende-se que é o olhar zeloso em relação ao outro, né? Sempre. Então, é um cuidar de muita coisa. Por isso que está associada a palavra unité, a unidade, né? Então, é algo mesmo zelar, estar ali por perto, sobre, cuidando, tem a ver com isso. Essa palavra significa exatamente isso que eu estou dizendo. Então, bienveillance é Legal. essa relação com o outro, de zelo e de profundidade com o outro. Não, é esse o significado dessa palavra. Palavra muito boa e bem francesa, né? Então, bem interessante, um vocabulário interessante. Le final, c'est l'exemple pratique. Jérusalem symbolise la quête concrète de la paix et appelle à des relations harmonieuses. Então, é essa aplicação prática, né, de que Jerusalém simboliza a gente hoje, a nossa vida e a nossa busca por relações harmoniosas com as pessoas ao nosso redor, né? Aqui a gente termina essa parte e finalizamos aí o Psaume 122. Tu veux E pas aí, retourner, maintenant c'est Romel? toi, Anne. É, Oui. tu veux pas revenir, reprojeter, partager avec nous, comme ça
je peux leur faire répéter les mots que Ah tu oui, as soulignés, tu vois. oui, Ils oui, peuvent répéter les mots dès le début. Dès le début. Tu peux dès mettre, le début. et comme ça, ils peuvent répéter. La Ah, première tinha mais phrase. peraí. Ah, É, il y a encore le un. final, Ah, vraiment, le final, c'est la béatitude dans la fraternité, que c'est l'idée de communauté unie et appel à l'harmonie. C'est le thème de la communion fraternelle. Il est deux mots très importants aussi, qui est fraternelle et on vit en harmonie. L'importance de la fraternité, não é liberté, égalité, fraternité, mas é fraternité et harmonie. Bom, então, eu vou ouais. voltar Donc, aqui. nous, maintenant, nous allons répéter les mots qu'il a trouvés essentiels pour comprendre. D'accord? OK? Donc, je vais vous demander à chaque fois de répéter le mot. Mot, c'est palavra. Donc, répétez le mot. Attention, une chose, tout le monde. Proxy, proxy, proxy. OK? O Z não, pardon. Le X, X. Gente, eu não vou trabalhar, a gente não vai trabalhar. Alfabeto com vocês não, tá? Alfabeto vocês podem, ó, internet, YouTube, vocês vão lá. E aqui eu já estou falando, falo o nome de várias letras, tá bom? Isso aí é um trabalho em autonomia que dá para fazer, tá bom? Oui. Alfabeto, só repetir as letrinhas. Aqui eu já falei vários para vocês. Le X, o X, le X, ele só vai ter o som de Z, igual a gente faz no ODS e tal, que a gente faz muito no português, quando ele é a última letra da palavra anterior e a gente vai ligá-lo à próxima vogal da palavra seguinte. Última letra de uma palavra e a próxima vogal da palavra seguinte. Aí a gente junta e fica com o som de Z. Tirando isso, o X tem dois sons. Le X a deux sons. X, 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 igual tá aqui, proximité, ok? CS, o som de X, 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 CS. Ou X, o som de GZ, X, 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 quando ele é a primeira letra de uma palavra. Eu só conheço uma, que é o nome próprio, que é Xavier, que é Xavier, em francês. Ok? Xavier. O resto, tudo ele tá no meio, então fica proximité. Agora tem uma discussão entre os belgas e os franceses como se pronuncia Bruxelas. Essa é uma grande discussão entre os dois. Se a gente fala, Belo. voilà, como é que fala? É Bruxelles ou Bruxelles? Uns falam Bruxelles e outros falam Bruxelles. Se eu não me engano, eu acho que são os belgas que falam Bruxelles e os franceses Bruxelles. Entenderam? Eu já ouvi de Os franceses francês. falam Bruxelles, porque é assim que a gente conhece a francesa. Você achou da francesa, tá ouvindo? É assim que a gente conhece o X. Então, é assim que a gente aprende, que eu estudei lá então. Assim que a gente aprende, é Agora, na Bélgica é um pouco diferente. Então, eles falam Bruxelles. Então, pode ser que os belgas, Manu, então você não está de todo errada, não. Porque os belgas são francófonos e falariam proximité. Tá bom? Manu tem a pronúncia belga, descobriu hoje. Manu, tem a pronúncia. Ok? E notem, ó, proximité, harmonia, ou seja, o E no final não foi pronunciado. Então, nós temos palavras aqui que se combinam. Fraternité, são palavras importantes aqui para gravar do Psalmo 122, Salmo 122. Communion, communauté. Olha o título, o biquinho, no, communauté. Eita, tô me ligando. Communauté. Ok? Nós vamos, então, essas palavras são as palavras a aprender. C'est bon. Alors, muito legal essa palavra aqui, e ela está muito bem contextualizada, do título aqui. Vamos lá. Vœu de paix
pour Jérusalem. Lá nessa palavra aqui, ó, que palavra é essa, desse símbolo aqui? Que palavra é essa, gente? Cœur. Cœur, muito bem. Cœur, só não abram muito, tá? O som é para fora, mas não pode abrir aqui, ó. A boca não pode fazer esse movimento, ó. Não pode. É assim. Cœur. E para fora. Vocês viram que o som era aberto. Ah, não, aqui, ó. Cœur. É aberto. Só que aqui tá fechado. Estão vendo? A gente chama isso aqui de ambiente da palavra, né? E aí a Brenda aí que é de letras aí vai, né? Do espanhol aí vai entender um pouco melhor. O que é o ambiente do som, na verdade? O que tem antes e o que tem depois dele é o que determina se ele vai ser mais aberto ou mais fechado. Basicamente isso, tá bom? Então, o R, quando a gente vai pensar lá na fonética, o R nos induz a abrirmos mais. Então, fica cœur. O nome e o som dessa vogal é E. É o mesmo E. Só que o R, ele nos induz a abrir a boca. Então, não tem como ficar Agora, o X, ele já nem pronuncia. Então, a vogal vai ficar com o som que ela tem. Tá bom? V. É a mesma vogal do que é a vogal E, para alguns. En français. Ok? V de paix pour Jerusalém. Ok, mas que palavra é essa? V. No ano novo, a gente escreve, faz aquelas cartinhas, mensagenzinhas, e a gente chama isso de V por novelão. No Natal, a gente também compartilha aquelas mensagenzinhas bonitas, esse tipo de mensagem que tem coisas boas ali, que estimulam e que desejam algumas coisas para as pessoas, é vœux, les vœux de Noël, les vœux de Nouvel An. E aí, quando vocês me disseram feliz aniversário e tal, les vœux d'anniversaire. Ok? Vœux, que em português são os votos, né? Les vœux. Ok? Les vœux. Então, são les vœux de paix pour Jérusalem. Então, tem alguém, né, Romeu? Corrige-moi si je me trompe. Il y a quelqu'un qui désire quelque chose pour les autres, c'est ça? Oui, oui. C'est bien ça? Donc, c'est Uhum. ça. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, todas as palavras que a gente vai aprender aqui dentro desse salmo, as intenções, os verbos, eles têm que partir deste pressuposto. D'accord? São votos, desejos, né? Os desejos de paz, votos de paz sobre Jerusalém. Exactement. Ok? Vous avez compris? Donc, il y a quelqu'un. Se são desejos, é desejo de alguém para alguém. Aí vocês têm que Isso. fazer essa, essa associação, tá bom? Vamos lá. Verset par cœur. De cara, a Romélia já trouxe o nosso verset par cœur. E aí, Esse todo quem mundo tem decorado de português na cabeça já, né? Então é Só que só. eu lembro, eu não esqueci da atividade que eu pedi para vocês, tá? Eu vou parar aqui no verset par cœur e vou consultar vocês a respeito da atividade já já. Donc, verset par cœur. Número 1. Quem é que vai ler esse aqui pra gente? Terra. Denilson, desabilitou o microfone. Quelle Posso joie, ler? Denilson vai agora, já começou? quelle joie que Noah dit, nous allons à la maison du Seigneur. Ok, não dá, hein, gente, para não gravar isso daí. D'accord? Uma coisa interessante aqui de fonética, o D do lado de vogal tem som de T. Então, vai ficar canton. E são dois sons diferentes, tá? Não é can. Nenhum é can, nariz entupido. Canton. Fecha. Canton. Canton. É tão fechado que ó, vai até assim. Canton. Canton. D'accord? Répète, Denilson. Quelle joie, canton m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. Super! Voilà le verset à mémoriser. É isso aqui que vocês vão memorizar para lundi prochain. Não tem como não memorizar isso.
C'est bon? Gente, primeira, segunda, terceira do singular e a terceira do plural. Todas essas três se escrevem um pouquinho diferente. Opa, esse aqui. Mas se fala igual. J'observe, tu observes, il observe, elle observe, on observe, ils observent, elles observent. Tudo igual. J'oublie, tu oublies, il oublie, elle oublie, on oublie. Ils oublient, elles oublient. Agora, o que muda é o nu e o vu, que aqui no final fica bem forte. Aí a Brenda falou pra gente, nous observons, vous observez. Todo verbo que tem essa conjugação tem o infinitivo em IR. Todo verbo que tem infinitivo em IR tem esse final aqui de conjugação. Notem que a gente guarda a parte que não muda, a gente chama isso aqui de radical, pensa a parte que não muda. A gente guarda ela e tira esse R e põe esse finalzinho aqui. Pronto. Sabendo isso aqui, a gente conjuga 60% dos verbos em francês já, que é a maioria. Essa aqui é uma regra, ok? Aí aqui eu dei uma diquinha de palavras femininas, todas se terminam com esses sons aqui. Esse aqui é o artigo, para quem não estava, indefinido masculino, artigo indefinido feminino, artigo indefinido plural, feminino e masculino. Un, une, des. Conjugação do verbo. A gente viu também que vocês vão ter acesso ao material, que sempre quando a gente for entender o texto, a gente tem que conseguir responder todas essas perguntas aqui. A primeira que a gente viu, uma que é que é quem, quand, quando, où, onde, pourquoi, por quê, combien, quanto, comment, como, ou seja, a forma, não é à toa que a gente tem uma ferramenta ali com a maneira, né? Aqui tem várias respostas. E tem o quá, que é o quê? Sempre quando tiver o quá, eu vou ter artigos ou definir, article é definir, o article indefini. Eu tenho que ter uma palavrinha pequena antes do substantivo. Foi o que a gente viu até agora. E a fonética, né? Os sons. Então, mesmo que vocês estejam chegando agora e falem, tá difícil, não sei o quê, dá para pegar. Se pegar esse aqui, dá, tá bom? Não fica difícil, não é muita coisa, não. E vocês vão ter acesso ao material aqui tranquilo. E aí, a gente volta aqui, não vou para a gente não terminar muito tarde também. Deixa eu só pegar aqui e falar o que a gente vai trazer. Vamos lá. No pas s'arrête enfin chez toi, Jerusalém. Esse salmo aqui tá bem legal, que ele tá bem fácil de estudar. Vamos lá. S'arrêter. O infinitivo do verbo é s'arrêter. No pas, nossos passos. S'arrête. Stop, ok? Uhum. S'arrête. Enfin, é a mesma coisa que o português, né, gente? Essa palavrinha aqui, tá? Enfin, chez toi, Jerusalém. E a gente não falou de maison? O Salmo não tá falando isso aqui? Maison? E maison lá, quando o Romeu preparou ali para vocês, não é temple? Também? Temple, maison. E agora eu trouxe aqui a preposição para esses dois locais. É chez. Che. Que significa isso? Nada em português. Tá? Ou seja, nada que eu digo não tem tradução literal, mas agora eu vou explicar. Che tem a ver com maison. Se é casa de alguém, concordo? Concordam comigo? Templo. É o templo que alguém está, que é um Deus, né? Um Senhor. Concordam? Ok. Então, toda vez que a gente quiser expressar isso na casa de alguém, onde está a pessoa, o local daquela pessoa, o espaço daquela pessoa, eu uso essa preposição che. Não preciso falar maison. Não preciso falar maison. Não é che maison. Che. Usou che, opa, é na casa dele. Ok? E é muito usado, né?
muito, em Para vários, outros locais também, né? Eu vi outro para dia chez outros. dentiste, e a pessoa ir no dentista. Exatamente, por quê? É no local do dentista, da Exato, exato. pessoa dentista. Não é no consultório. No Uhum. consultório a gente usa outra coisa, mas se você quiser falar o nome do profissional, do açougueiro, do dentista, da professora, do médico, a gente usa que. Atenção, olha só. Olha a pergunta. A gente vai sempre faz pergunta para o texto, não é? Então a gente lê o texto lá, deixa eu entender esse texto aqui, não entendo nada do que esse salmo está falando, então vou fazer pergunta para ele. Primeira pergunta que eu vou fazer, vou escolher um aqui. Onde? Deixa eu achar o onde desse salmo, do que esse salmo está falando. Cadê ele? Aqui. O que vocês vão me responder? Só com esse versículo aqui, se eu falar esquece Jerusalém, tá? Não falem Jerusalém, só até a primeira vírgula. O que vocês vão me responder? Chetuá. 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 Na sua casa. Aí depois o texto explica pra gente, mas se a gente tiver só isso aqui, Chetuá, na casa, na sua casa. No seu templo, na sua maison, son temple, ok? Entenderam o che? Ficou claro o che? Oui? Ok. Pronto, tem che, é isso que eu quero dizer. Jerusalém, ville bien bâtie. Bâtie vem de construída. Vem de não, é isso. Bem construída, estruturada. Ok? Tá falando aqui para Jerusalém, né? La ville, não fala Chetuá. Chetuá é de Jerusalém, aliás. Chetuá aqui é Jerusalém, tá? Chetuá, sua casa, Jerusalém. Jerusalém, vila bien bâtie, cidade, vila. Não é o iã. Lembra que eu falei que tinha uma exceção? Que tinha exceção? Do iã. Aqui tem uma exceção. É ville, não é ville, é ville. Tá bom? Essa é uma exceção, como se fosse um L mesmo. Ok? Vila. Jerusalém, ville, cidade. Ville é feminino masculin. Feminino ou masculin? Olha aqui, gente, olha Masculino. aqui. Olha aqui, olha aqui. Aqui tudo que termina assim é feminino, olha. E aí, vila, feminino ou masculin? Masculino. Feminino. Finança. Feminino. Gente, termina, ó, le mot féminin, palavras femininas. Termina com il, é feminino. D'accord? Bien ceinturé de ses murailles. Dá para entender agora? Como é Jerusalém? Dá ou não dá? Ceinturé, então, é envolta, né? Protegida, cinturada. Ou o cinto, ele faz o quê? Ele sustenta, né? Ele firma. E é isso que está falando aqui. Protege também, nos protege, né? Para não cair. Ele tem várias funções. Donc, bien ceinturé de ses murailles. Les tribus, ou seja, no seu local, na sua casa. Que les tribus d'Israël. Les tribus de qui? Agora responda para mim. Olha a pergunta que eu fiz. Les tribus de qui? De qui? Do Senhor. Do Senhor. Senhor. Senhor, c'est qui? É a pessoa. Vienne. Olha o verbo aí. Tem esse NT, geralmente é verbo. Ó. Vienne. Estão vendo o gesto que eu estou fazendo? Vienne. Comment? Olha a pergunta que eu fiz. Para vocês irem pegando a estrutura. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Essa aqui agora, ó. Comment? A verdinha. Comment? Vienne. Ok, mais comment? Vienne comment? Vienne en pèlerinage. Pourquoi? 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 Pour quelle raison? Pour louer le Seigneur. Por louer le Seigneur. Então, opa, a resposta de pourquoi pode ser por, tem que ter por, ou pode ter outra coisa que a gente vai ver. Mas você já tem uma resposta. Se eu tenho por, estou respondendo pourquoi, la raison, a razão, né? D'accord. Vienne en pèlerinage,
Imaginez la situation, imaginez. Pour louer, louer qui? Le Le Seigneur. Le Seigneur. Agora aqui é uma outra explicação. Telle est la règle en Israël. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, e a resposta vocês vão me dar. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi en Israël? A Une resposta règle. está aqui. Il y a quoi en Israël? Alguém falou aí? Une règle. Une règle. Olha o artigo. Lembra? Eu falei sempre quando tem um artigo, a pergunta é quoi. Il y a quoi en Israël? La règle. Ainda que vocês não saibam o que é il y a, dá para me responder. La règle. Il y a la règle où. Ó, o aqui. O. Então, antes de um local, eu tenho sempre uma preposição. Antes de um substantivo, eu tenho sempre um artigo. E daqui para frente eu consigo começar a preposição com vocês, se vocês entenderem isso aqui. Pegaram? Como a gente vai estudar, ficou mais claro do que outros dias, né? Essa forma agora aqui, né? É isso aqui que a gente vai fazer. D'accord? Ok? Telle est la règle en Israël. Outra chose importante, uma coisa importante aqui. Não estou falando aqui, telle é tal, tá, gente? Tal. É tal. Ou esta, no caso, a gente poderia usar esta. Ou tal é, esta é, ok? Notem que aqui é artigo definir, é definido. Não é qualquer uma regra. Não está falando de qualquer regra. É definir. Está falando de alguma regra, alguma lei. É definida, não é une. Não é qualquer uma. Isso também tem a ver. Ok? C'est bon? Bom. Rapidinho aqui para a gente terminar. C'est chez toi que se trouve le trône du descendant de David. Le trône de qui? Continue. Demandez la paix. Demander é peçam. Demandez la paix pour Jerusalém. Esse aqui por não é de razão, tá? Igual esse aqui de cima, mas não vou falar sobre isso. Que ceux qui t'aiment, olha o verbo aqui, estão vendo? E o verbo aimer é esse aqui, ó. Aqueles que t'aiment, que te amam, Jerusalém. Jouissent de la tranquillité, gozam. Jouir, gozar da tranquillité. Opa, as palavras que terminam com e, com esse som, são palavras femininas. Que la paix règne. Agora aqui é um ve. Lembra que eu falei que é votos? O salmo não é salmo de ve, de votos? Olha os votos aqui, ó. Começou com que, é votos. Que la paix règne dans tes murailles. Et la tranquillité dans é dentro. A gente vai começar a preposição na próxima aula. Dans tes belles maisons. Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Aos desejos de paz. Pour l'amour de la maison du Seigneur, mon Dieu, je demande, demander, olha o verbo conjugado aqui. Je demande que ceux qui t'aiment, je demande pour toi. Pronto, a última pergunta a gente termina. Je demande pour toi quoi? Je demande pour toi quoi? Qu'est-ce que je demande? Le bonheur é a última palavra que eu gostaria que vocês guardassem. Le bonheur. Repitam aí do lado de vocês. Le bonheur. Bonheur é masculin en français. D'accord? Ce n'est pas féminin. Felicidade é féminin en portugais. En français, c'est masculin. Le bonheur. OK?